Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar para você como você define ou calcula o tamanho do raio que você tem que comprar para montar a sua roda de acordo com o cubo que você tem e com o tamanho de roda que você quer no final. Bom, o cálculo para fazer isso daqui é usar lá o seno, cosseno, o tio Pitágoras de monte, e na verdade você tem dois ângulos para traçar, porque um é o entrelaçamento, é o quanto o raio aqui vai ficar inclinado, e o outro é a da distância da lateral, onde pega na flange, para o meio da roda. Então o chamado guarda-chuva, às vezes pode ser mais, pode ser menos, isso também influencia no tamanho do raio, que sai uma diagonal em lado, e ao mesmo tempo em dois ângulos. É um cálculo chato, a fórmula é grande, mas estamos no século XXI, tem internet, tem os programinhas ali na internet que você te ajuda a calcular, basta você informar os dados corretamente. Então o que eu vou mostrar aqui é como você obter esses dados corretamente para poder calcular exato o seu tamanho de raio que você deve usar. Primeiro você precisa definir exatamente o aro que vai usar. Aro 29, 26, não é por aí. Você depende da altura aqui, principalmente quando for parede dupla, depende da altura. Esse aqui é um 700, um pouco mais alto, e aí tem uma diferença. Então você precisa informar, o primeiro dado que você precisa informar é o ERD, ERD, que é o diâmetro útil interno aqui do aro. Alguns fabricantes já informam isso para você. Você olha ali, tem o ERD. No Visan tem o ERD certinho, nesse Viper não tem. Esse Viper vai aparecer aqui um número só em milímetros, 584, que é o outro número em milímetros útil, mas é útil para o pneu, que é esse aqui de dentro. É isso que não pode confundir. Um é o chamado eterto, que é a convenção aqui da área útil para uso do pneu, e o outro é o tal do ERD. Se você tem o ERD escrito como no Visan aqui, esse Visan ele é um aro 700 de eterto 622, são 622 milímetros da área útil para encaixar o pneu, e o ERD dele aqui é 584, tá? Então é isso que você vai usar, 584. Se você pega um Viper desse aqui, ou você tem que medir daqui a aqui certinho quanto tem, ou ir no site do fabricante e achar o ERD para usar, tá bom? Esse é o primeiro dado que você precisa colocar. O segundo dado é o diâmetro da flange do cubo que você vai usar. Se você vai usar uma flange que nesse daqui é um cubo que a flange é maior, o outro é menor, então você precisa informar isso daqui. Para isso você tem que medir, tá? Você pode medir aqui aproximado, ou você mede furo, a lateral do furo, mas a lateral do furo desconta a espessura do furo. Mediu isso, você tem os dois furos, só que você tem que achar o meio, então você desconta um furo só, 2,5. Então pega o valor que dá aqui de lateral a lateral, desconta 2,5, você sabe o valor exato do meio do furo de um lado para o meio do furo do outro. Esse é o segundo valor. O terceiro é um pouquinho mais chato, que é você tem que definir a distância que o meio da flange está do meio do cubo. Tá? Você tem o nosso cubo aqui, tem 135 milímetros, você dividido por 2, o meio do cubo, consequentemente o meio da roda, onde vai estar alinhado o aro, é 67,5. Só que aqui, como a gente tem, de um lado tem o cassete, do outro lado tem o freio, as duas flanges não ficam centralizadas. Então você precisa definir essa distância aqui no meio, não é daqui para cá ou daqui, é essa para cá. Como a gente faz isso? Você vai alinhar aqui com a lateral da porca, aqui do lado, vai achar esse valor. Achou esse valor, você subtrai do 67,5, você vai achar o quanto a flange está fora do centro do cubo. Tá? Essa flange aqui vai dar um valor 22,5 provavelmente, dessa distância aqui, e esse outro lado aqui você faz para o outro lado. Tá? Só não esqueça uma coisa, você está medindo aqui a lateral da flange, a mesma coisa que a medição aqui dos furos, está medindo a lateral, então você precisa medir a espessura da flange, que é de
4 milímetros e descontar 2. Então a gente vai fazer essa medição da lateral, aqui com o lado, desconta 2, subtrai do 67,5 e você acha o terceiro valor que você precisa. Aí você vai fazer um cálculo para os raios que vão aqui junto ao cassete. O outro lado, você vai medir do outro lado, desconta 2 do mesmo jeito, subtrai de 67,5, você vai achar o tamanho dos raios para o lado aqui do freio a disco. Se for o cubo da frente, também, mesma coisa, só que aí o cubo da frente já diminui o comprimento dele, o meio é diferente, você tem que refazer todos os cálculos direitinho. Pode acontecer que o cubo da frente simples é tudo igual, que vai de um lado, vai do outro. Se tiver freio a disco, aí um lado já vai ser diferente do outro. E assim por diante. Então é a maneira de você achar, medindo, tá? Se você não tem, não dá para ter um caliper desse aqui, tem de plástico que para esse caso resolve bem, custa R$5 e vai te dar essas medidas. Tendo essas medidas em mãos e também tendo a quantidade de raios que você vai precisar, que você vai usar, né, a furação que você tem do seu cubo e do seu aro, o tipo de enraiação que você vai fazer, o estilo da enraiação que vai dar a inclinação do raio. A espessura do raio, que é dado 2,5, né, que é a furação ali da maioria dessas coisas, a não ser que vá usar aquele grossão e tudo mais, aí você mede isso também. Dado todas essas informações, você coloca no site, que é só procurar Spoke Calculator, Spoke Length Calculator, que você acha essas coisinhas na internet. Coloca essas informações, ele vai te dar o tamanho do raio que você vai usar, tá bom? É simples assim, basta medir direito e principalmente não confundir os tamanhos em milímetros do raio, que é onde o pessoal se confunde, o tal do ERD com o tamanho, com o tal do eterto, que é um tamanho em milímetros também, mas é para o pneu e não para o raio, tá bom? É isso aí.